Até agora já fizemos parte do nosso diagrama. Voltando aqui para o nosso requisito, percebemos que ele tem 4 itens básicos. O primeiro já está feito, já cobrimos veículo, marca, modelo e cor, que são os gráficos que estão, as tabelas que estão aqui no nosso diagrama. Vamos agora para o próximo item. Para cada contrato é necessário saber data, preço da diária, veículo, cliente, valor do seguro. Então eu vou criar o que? Uma tabela contrato. Venho aqui no meu MySQL Workbench, nova tabela. Essa tabela vai se chamar contratos. Primeira coluna dela vai ser uma chave sintética. Int primary key not null unsigned autoincremente. Próximo item dessa tabela vai ser o que? Data. Então, data. Como é data, eu acredito que um campo do tipo date seja suficiente. Eu não sei exatamente que data que esse requisito está tratando. Pode ser a data do contrato, pode ser a data da locação, pode ser a data que o veículo saiu da loja, não tenho como saber. Não vou marcar nada, vou deixar inclusive possibilitado a campo vazio. Próximo item, preço da diária. VLR diária. Se eu estou falando de dinheiro, automaticamente estou falando de decimal unsigned. São raros os casos em que eu vou falar de dinheiro e vou permitir valores negativos no campo. Próximo item, valor do seguro. Mesmo caso, VLR seguro. Também vai ser decimal. E também vai ser unsigned. Por fim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ligar esse contrato a um veículo e a um cliente. Então vamos lá, eu vou criar um campo placa. Por quê? Porque o campo placa é a chave primária do veículo na tabela veículos. Esse campo vai ser o quê? Ele tem que ser do mesmo tipo da chave primária. Ele vai ser um char de tamanho 7. Ele tem que ser not null. Por quê? Porque eu não posso criar um contrato sem ter um veículo. Por fim, cliente. Eu não tenho ainda uma tabela cliente, né? Mas eu posso criar. É muito rápido fazer. Vou colocar a tabela cliente aqui. 2 cliques. Nome da tabela clientes. Primeira coluna dessa tabela vai ser ID. Primary key, not null, unsigned, autoincremente. Segundo campo, nome, deve ser o nome do cliente. Not null, unique. Não vou repetir o nome do cliente, vai ser um registro por cliente. Está aqui. Então, já que a chave primária do cliente é um int, na tabela contratos, eu vou criar uma coluna chamada ID cliente, que vai ser int not null unsigned. Pronto. Terminei a minha tabela contratos. Agora eu só preciso criar os relacionamentos. Vou recorrer ao meu conta-gota. A placa na tabela contratos, ela na verdade vem da placa do veículo na tabela veículos. Da mesma forma, o ID do cliente vem do ID da tabela clientes. Está começando a ficar legal. Matamos esse item. Esse aqui já está pronto. Vamos para o próximo. Fornecedor. O requisito me pede para eu criar uma tabela de fornecedores, onde eu vou ter o nome, o endereço e outros. Porém, o requisito é omisso. Ele não fala o que esse fornecedor fornece. Ele fornece carro inteiro? Ele fornece pedaço de carro para fazer manutenção? Peça? Ele fornece produto de limpeza? Eu não sei. O requisito não é específico. Então, se o requisito não é específico e eu não tenho como, por dedução, concluir o que esse fornecedor fornece, eu vou fazer exatamente o que o requisito está pedindo. Vou criar uma tabela fornecedores com nome, endereço e outros. Vamos lá. Vou criar uma nova tabela aqui nesse cantinho para ficar separada das outras. Ela vai se chamar fornecedores. Primeira coluna dela, como não podia deixar de ser, vai ser um int primary key not null unsigned autoincremente. Segunda coluna vai ser o nome do fornecedor
Eu não sei muita coisa, vou colocar um varchar, unique também. Vou colocar endereço, também varchar 45 e outros. Último campo, outros. Pronto. Está terminada a minha tabela de fornecedores. Está aqui. Não vou ligar ela a ninguém. Não tenho ninguém quem ligar essa tabela, simplesmente porque o requisito é omisso em relação a isso. Por fim, o último ponto desse meu requisito é a tabela de manutenções. O que acontece? Toda vez que o veículo volta de uma locação, ele precisa passar por uma inspeção, e então dessa inspeção podem surgir manutenções, troca de peça, conserto de alguma coisa. Então, o que a locadora quer? Ela quer, de alguma forma, chegar à conclusão de qual é o custo mensal médio por modelo. Ou seja, de alguma forma eu preciso concluir quanto que cada modelo me custa para poder definir preço, definir qual veículo que é mais barato e por aí vai. Porém, não faz sentido eu gravar uma tabela com os campos modelo e os campos custo médio mensal. Se eu tiver modelo e custo médio mensal, eu estou gravando, na verdade, uma totalização. Gravar totalização é sempre ruim. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, da notinha do supermercado. A notinha do supermercado, ela tem vários itens, cada item tem um preço. Quando você soma tudo, você chega ao custo total da nota. Se eu apagar o custo total, a partir dos custos individuais, eu consigo concluir quanto é aquele custo total. Porém, se eu apagar o custo de cada item da notinha, a partir do custo total, eu não consigo concluir quanto foi o custo de cada item. A lógica é a mesma que a gente vai seguir aqui. Eu vou gravar o custo de cada manutenção para cada veículo e, através de comandos SQL, eu vou concluir qual é o custo médio mensal por modelo. Então vamos lá, vamos criar uma tabelinha manutenções, onde a gente vai gravar o quê? Cria a tabelinha manutenções. Primeira coluna dessa tabela pode ser um ID mesmo, primary key, not null, unsigned, autoincrement. A segunda coluna dessa tabela tem que ser o quê? Tem que ser o valor da manutenção. Se é dinheiro, é decimal. E também tem que ser not null, unsigned. Não quero valor manutenção negativo. O próximo item é o veículo. Eu preciso saber qual foi o veículo que gastou esse valor. Então, ID do veículo. ID do veículo é placa. Então, novamente, placa char de 7 not null. É suficiente? Não, não é suficiente. Porque ele fala aqui em custo médio mensal. Eu só tenho até agora qual foi o valor da manutenção e qual foi o veículo. Está faltando aqui a identificação de em que tempo que isso aconteceu. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar uma coluna data manutenção, que pode ser do tipo date. Não preciso guardar muita coisa sobre isso, eu só preciso guardar ano, mês, dia. E tem que ser not null. Manutenção sem data não pode ser guardada nessa tabela. Está quase pronto. Só está faltando agora eu ligar a tabela manutenções com a tabela veículos. Por quê? Porque a manutenção ela é feita em algum veículo. Olha o placa aqui. Então o que eu vou fazer? Utilizando meu conta-gota, eu vou dizer que o campo placa na tabela manutenções, aqui nessa tabela ele é chave estrangeira, cliquei, na verdade esse campo vem do campo placa que está na tabela veículos. Aqui na tabela veículos ele é chave primária. Cliquei, pronto. Está criado o meu relacionamento entre as tabelas veículos e manutenções. Vamos voltar para o requisito. É preciso saber, por modelo, o custo médio mensal. Ótimo, perfeito. Tendo a data da manutenção,
eu consigo, através de funções do SQL, fazer uma totalização por mês. E tendo a placa do veículo, eu consigo, através da tabela veículos, chegar no modelo. Então, também consigo totalizar por modelo. Perfeito. Está aqui esse requisito, mesmo mal escritinho, mesmo com alguns probleminhas, a gente conseguiu fazer um diagrama de entidade de relacionamento.